Boa tarde, pessoal. Nós vamos dar continuidade a mais uma etapa do processo estatístico. Hoje nós vamos estudar medidas de tendência central. O que significa isso? É um conjunto de informações. Quando você faz uma pesquisa, às vezes é necessário você sintetizar as informações através de um número. Por exemplo, quando você faz o levantamento de suas notas no primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre, você está ali a partir de um número, de uma nota, né, definindo seu desempenho em matemática, por exemplo. Mas o resultado final é definido através de uma média, que é a média final. Então, para o aluno conseguir a aprovação no liceu, ele tem que ter uma média final maior ou igual a 6, a partir de 6. Então, esse número, que é uma média aritmética, é chamado de medida de tendência central. Através desse número, ele representa todo o seu desempenho escolar, no ano letivo, por exemplo, 2020. Então, essas medidas de tendência, essas medidas que são chamadas de medidas de tendência central, certo? As mais utilizadas são a média aritmética, que é muito conhecida de vocês, a moda, talvez vocês não conheçam, vão conhecer hoje, e a mediana, certo? Então, vou apresentar a vocês essas medidas de tendência, que é muito tranquilo, cai muito no Enem e nos vestibulares, tá certo? Então, vamos prestar atenção ao vídeo, que vocês vão compreender e depois vão fazer as atividades. Valeu? Muito bem. Então, nós vamos estudar as medidas de tendência central. As mais conhecidas são a média aritmética, inicialmente. Média aritmética, moda e mediana, que nós vamos ver hoje. A média aritmética é representada, nos livros geralmente convenciona-se representá-la como MA, certo? Bom, e o que é a média aritmética, professor Valdir? Se você tem um conjunto de dados, e esses elementos do conjunto você pode chamar de x1, x2, x3, tá? Essas variáveis representam números, tá certo? Estou generalizando. Até um certo número chamado xn, tá? Xn aqui é meu último número. Então, se você tem um conjunto de números, como é que eu determino a média aritmética? A média aritmética é a soma de todos esses números. Então, é somar o x1 mais o x2 mais o x3, até o último número, tá? Então, a média aritmética é só essa soma, esse somatório desses números desse conjunto, dividido pela quantidade desses números, Então, se você vai de 1 até n, você vai ter que dividir por n, Você vai ter um conjunto de 100 números, então você vai dividir por 100. Tem um conjunto de 200 números, você vai dividir por 200. Então, esta é a fórmula da média aritmética. Em um conjunto de dados, quem é a média aritmética? É a soma de todos esses números dividido pela quantidade desses números, certo? Então, por exemplo, se eu tenho aqui os números, sei lá, 3, 4, desculpa, vou fazer aqui um conjunto, 3, 4, 1, 2 e 5, Qual é a minha média aritmética aí desses números? Então, a coisa mais elementar do mundo, você vai somar, todos esses elementos. Então, vai somar o 3 mais o 4, mais o 1, mais o 2, mais o 5 e dividir pela quantidade de elementos que você tem nesse conjunto. Soma os elementos, soma os números e divide pela quantidade dos números. Então, nós temos aqui 5 números, e você vai dividir aqui esse somatório por 5. E aí nós fazemos a sominha, que dá 7 mais 1, dá 8, com 2 dá 10, com 5 dá 15. A nossa MA vai ser 15 dividido por 5, dá 3. Obviamente o conceito de média aritmética é muito elementar e você já vem fazendo uso, constantemente na vida de vocês. Quando você quer saber a média final, do seu desempenho escolar no ano letivo 2020, você soma as notas dos 4 bimestres. Como são 4 bimestres, a quantidade de bimestre é 4, divide por 4. Então, é um conceito muito elementar, acredito que todos vocês já tenham esse domínio.
O interessante de aprender, né, em relação à média aritmética é como calcular a média aritmética através de tabelas, certo? E aí eu elaborei um material com 10 questões resolvidas, tá certo? Nesse material tem vários exemplos de média aritmética, que a gente vai resolver, né, esses exemplos nos próximos vídeos. Nesse primeiro vídeo a gente vai falar só dos conceitos elementares do que é média, moda e mediano, certo? Muito bem. Então, média aritmética é a soma de todos a média aritmética de um conjunto de dados é a soma de todos esses números dividido pela quantidade dos números. Expresso por esta fórmula aqui. Tranquilo. Olha só aí o que é a moda. A moda em um conjunto de dados é o maior. A moda em um conjunto de dados é o valor mais frequente. Certo? Vou colocar aqui moda. Simbolizado como MO. Certo? Então, em um conjunto de dados, a moda é o valor mais frequente. Então, por exemplo, se eu tenho um conjunto aqui formado pelo número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu quero a média aritmética, eu somo todos eles, né, e divido pela quantidade deles, que é 7. Né? São 7 números aí. Se eu quero a moda, basta eu identificar qual é o número que mais se repete, qual é o número mais frequente. Então, nesse conjunto de dados, quem é o cara que mais se repete? É o número 1. Então, a moda é 1. Então, é muito fácil, né? Moda é uma coisa que está em evidência, né? Quando tem uma roupa que está sendo muito utilizada, porque muita gente está usando, né? É uma roupa muito frequente. Então, a moda é simplesmente o cara que mais aparece em um conjunto de dados, certo? Aí também é importante, né, que a gente aprenda a determinar moda em tabelas, tá certo? Que aí nos exemplos a gente vai aprender isso. Aí digamos que eu tenho esse outro exemplo aqui. Aí eu pergunto a vocês, qual é a moda nesse conjunto de dados? Existe algum número que é mais frequente do que outro, que aparece mais do que o outro? Não, né? Então, se não existe esse número, a gente diz que não tem moda nesse conjunto de dados. Então, essa distribuição, esse conjunto de dados é chamado de amodal. Certo? Aqui, como tem apenas uma moda, ele é chamado de unimodal. Por que eu estou falando aqui, Valdir? Que aqui tem apenas uma moda. Tem apenas um número que se repete mais do que os outros. Então ele é chamado de unimodal. Aqui não tem nenhum número que se repete mais do que o outro. Então ele é amodal. Mas eu poderia ter o caso em que, por exemplo aqui, você observa que aqui, nesse conjunto de dados, dois números se repetem, né? Dois números aparecem da mesma frequência, ou seja, o 3 aparece duas vezes e 1 aparece duas vezes, certo? Então, quando isso acontece, essa sequência ela vai ter duas modas. A moda dela vai ser o número 1 e vai ser o número 3. Tá? Então, como essa sequência tem duas modas, ela é chamada de bimodal. Certo? Então, uma sequência, ela é um conjunto de dados. Ela pode não ter moda, então é amodal, porque isso mostra que esses números, nenhum deles se repete mais do que o outro. Essa moda pode ter, esse conjunto de dados pode ter apenas um número se repetindo, mais do que os outros, então ela é unimodal. E esse conjunto de dados pode ter dois números se repetindo, né? Então, nesse caso aí é chamado de bimodal. Aí, se tiver 3 é trimodal e assim sucessivamente. Tá? Então, moda é o valor, né, que mais se repete, certo? Em um conjunto de dados. Muito simples, muito fácil de identificar. Agora vamos falar de mediano, né? Então, em um conjunto de dados, o que significa mediano?
Então vamos pegar aqui um conjunto de números aleatórios e vamos organizá-lo depois, tá certo? Vamos analisá-lo depois. Então esse conjunto aqui... Pronto. Então eu tenho aqui um conjunto de números e eu quero entender o que significa mediana, certo? Mediana está relacionado com o valor do meio, o valor central dessa sequência, certo? Toda sequência de número vai ter um valor central ou dois valores centrais, tá? Mas para que a gente identifique esses valores centrais, certo? Ou esse valor central, o primeiro passo a gente tem que organizar essa sequência em ordem crescente ou decrescente. Eu vou usar aqui sempre a ordem crescente, tá? Mas se você fizesse decrescente, não teria problema não. Então o primeiro passo é pegar esses números e colocar em ordem, tá? Então vamos colocar aqui em ordem crescente. Então vai ter o número 1, 1, depois o número 2, 2, depois o número 3, depois o número 5, depois o número 6. Ah, então eu peguei aqui o meu conjunto e ordenei, né? Coloquei em ordem crescente. Então observe que quando eu faço essa organização, né? Essa ordenação, existe um cara aqui que está no meio, né? Certo? Esse cara aqui é chamado valor central, tá? Então a mediana está relacionada com esse cara que está no meio, tá? Agora observe o seguinte, quantos números nós temos aqui? Nós temos aqui, ó, 7 números, certo? Então isso significa o quê? Quando você tem um conjunto de números, tá? Em que a quantidade desses números, desses elementos, ela é ímpar, 7 é um número ímpar, né? Então você tem um conjunto de números em que a quantidade desses elementos aqui, a quantidade desses números é ímpar. Então quando essa quantidade é ímpar, você vai ter um cara aqui que vai ficar no meio, ó, vai ser a divisa, vai dividir essas quantidades, né, em duas partes iguais. Então esse cara aqui, ele é um valor que fica no centro da sequência, ó, porque aí a direita vai ter 3 números, à esquerda nós teremos 3 números. Certo? Então quando essa quantidade é ímpar, você vai ter apenas um cara aqui no meio. Mas se a gente analisar uma sequência de números em que a quantidade de números é par, você vai perceber que você vai ter 2 caras aqui no centro. Então, a mediana está relacionada com esse valor central. Para determinar a mediana, você tem que identificar esse cara aqui, que está no centro. Então, qual é o primeiro passo? Em um conjunto de números, o que você tem que fazer para determinar a mediana? Primeiro passo, pegar os números e colocar em ordem crescente ou decrescente. Eu coloquei aqui, né? Ordenei os números em ordem crescente. Beleza? Se a quantidade de números for ímpar, olha aí o que eu vou dizer. Se a quantidade de números for ímpar, a mediana vai ser simplesmente esse cara que está no centro. Então a nossa mediana aqui é 2. Certo? E se a quantidade for par? Vamos ver um exemplo agora. Então vamos lá. Vou pegar aqui um exemplo aqui. Digamos que eu tenho um número 0, 1, 0, 3, 1 de novo, 2, 1 de novo, 4 e 5. Então nós temos aí 4, 8, 9, tá mais um, 6. Então nós temos aí 10 números, né? Então, como é que eu determino a mediana? Quando esse conjunto de dados, né, a quantidade de números aqui desse conjunto de dados é par. Quando é ímpar, a mediana é o cara que está lá no meio, né? Quando é par, o que vai acontecer? Muito bem, primeiro passo sempre vai ser o quê? Ordenar esses números, né? Em ordem crescente ou decrescente, aí vai ficar a seu critério. Então, eu gosto sempre de usar a ordem crescente. Então, vamos começar. 0, 0, 1, 3, 1, né? Depois o 2, depois o 3, depois o 4, 5 e 6. Certo?
Então aí nós fizemos a organização desses números em ordem crescente. Agora observe que ao fazer isso, você não vai ter apenas um valor central. Se você perceber, vai ter esses dois caras aqui que vão ficar no centro da sequência, ó. Porque aí ele distribui igualmente 4 números para a direita, 4 números para a esquerda. Certo? Então, quando a quantidade que nós temos 10 números, ó, esse conjunto ele tem 10 números. Então, quando a quantidade, né, de números do meu conjunto, quantidade de elementos do meu conjunto é par, quantidade de elementos do meu conjunto é par, a mediana vai ser a média aritmética desses dois valores centrais. O que significa isso, Valdir? É fazer a média desses dois caras que você identificou aqui no centro. Ou seja, é simplesmente somar os dois e dividir por 2, né? Fazer a média é somar os dois números e dividir pela quantidade. Como são apenas 2, soma os 2 e divide por 2. Então a gente diz que a mediana aí, ó, vai ser 3 dividido por 2, vai ser 1,5. Tá? Então, recapitulando, como é que você determina a mediana em conjunto, conjunto de dados, né? Que é um conjunto numérico, por exemplo. Você, primeiro passo, tem que colocar esses números do conjunto em ordem crescente ou decrescente, fica a seu critério. Observar a quantidade de elementos desse conjunto. Se essa quantidade for par, você vai ter 2 elementos centrais. Aí como é que você faz a mediana? Pega, identifica os 2 e faz a média. Soma os 2 e divide por 2. Se a quantidade for ímpar, digamos que eu tirasse aqui o 6, ó. Aí você não vai ter mais 2 no centro. Ó. Se você tirar o 6 aí, quem é que vai ficar no centro? Vai ficar esse 1, porque aí distribui igualmente. 4 para a direita e 4 para a esquerda. Então se a quantidade for ímpar, então você vai ter apenas um valor central. Aí nesse caso a mediana não precisa fazer a média. A mediana é esse próprio cara que está no centro. Beleza? É muito tranquilo, né? Muito bem. Mas eu vou fazer uma observação aqui para vocês. Vamos voltar aqui para o exemplo. Organizar novamente aqui o exemplo. Esse cara aqui é o 6, né? Que eu apaguei. Aproveitar aqui esse exemplo e fazer uma observação para vocês. Ó, nesse conjunto aqui nós temos apenas 10 números. Então é fácil identificar quem são os caras que estão no centro. Certo? É fácil porque basta ordenar, você vai identificar quem são os caras que estão no centro. Mas se for uma pesquisa com 1000 pessoas, Valdir, então, por exemplo, vai pesquisar a idade de 1000 pessoas. Você vai ter que organizar essas 1000 idades aqui em ordem para descobrir a mediana. Isso daria um trabalho muito grande, né? Não, então você usa a seguinte estratégia, ó. Se você tem uma quantidade de números muito grande, você tem que saber qual é a posição dos valores centrais, tá? Observe aqui, ó, quando a quantidade é par, você tem aqui 10, né? Observe que esse cara aqui, qual é a posição dele, ó? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Esse cara aqui, ele está na quinta posição. A posição dele é a quinta. E o outro, né? Se é par, vão ser 2. E o outro, a posição dele é consecutiva a essa quinta posição, que é a sexta, né? Ó. Certo? Então é o seguinte, quando você tem uma quantidade grande de números, né? Um conjunto com uma quantidade grande de elementos, você observa se a quantidade for par e identifica a posição deles. Então se essa quantidade é par, como é que eu identifico a posição? Basta dividir por 2. Então divide a quantidade por 2, você vai saber que a posição, né? A posição do primeiro valor central é a quinta posição. Está aqui, ó, confirmando. Então, quem está na quinta posição? Número 1. E quem vai ser, como é par, né, são 2 valores centrais. E quem vai ser a próxima posição? Do segundo. Vai ser consecutivo à quinta posição. Então, vai ser a sexta posição.
Então, por exemplo, se você vai calcular a mediana em um conjunto que tem 1000 elementos, 1000 números, você sabe que 1000 é um número par. Então, quem vai ser a posição desses elementos centrais? Basta pegar o 1000 e dividir por 2. Então, a posição vai ser essa posição 500 aí. E a segunda vai ser a 501. Beleza? Ah, e quando for ímpar, como é que eu identifico a posição central? Vamos dar um exemplo. Digamos que eu tenho os números 1, 0, 2, 3, 1, 4, e 6. Então nós percebemos aqui, ó, que nós temos aqui 7 números. Então a quantidade de números ela é ímpar, né? Quantidade ímpar. Então vamos ordenar esse cara. Então 0, 1, 2, 3, 4 e 6. Então como essa quantidade ela é pequena, é fácil a gente ver que o cara que fica no centro é esse 2. Se ela é ímpar, vai ter apenas um valor central. A mediana aqui é o próprio 2. Certo? Agora, qual a posição desse 2? É o primeiro, segundo, terceiro, quarto, né? Ele está ocupando a quarta posição nessa sequência ordenada. É verdade? Então, se a quantidade é ímpar, como é que eu descubro a posição? Aqui eu já sei que é 4. Mas se eu não soubesse, como é que é a regrinha? Você pega a quantidade, que é ímpar, adiciona 1 e divide por 2. Certo? Essa é a regra para saber a posição do valor central quando a quantidade é ímpar. Então você vai ter 8 dividido por 2, você vai descobrir que a posição do valor central é 4. Pode ir por que é importante saber a posição do valor central? Porque se a sequência ela é muito grande, sabendo a posição, não precisa você escrever toda essa sequência aqui, né? Então, por exemplo, se uma sequência tem 59 números, quem vai estar na posição central? Aí você soma 1 e divide por 2, né? Porque a quantidade é ímpar, soma 1 e divide por 2. Então vai dar 60 dividido por 2 dá 30. Então, você sabe que a sequência, né? Na sequência de 59 números, o cara que vai estar na posição central, o valor central vai estar na posição, a 30ª posição. Aí você não precisa escrever, certo? Todos os números até o 59. Você vai, através dos dados da tabela, você vai descobrir quem é o cara que está nessa posição aqui. Que aí, nos próximos exemplos, eu vou mostrar como é que faz isso. Certo? Então, se a quantidade é par, para saber a posição dos valores centrais, que são 2, você divide por 2. Aí você vai descobrir que é a décima, e a segunda é consecutiva à décima, vai ser a 11ª. Se a quantidade é ímpar, você soma 1 e divide por 2. Aí vai dar 34, dividido por 2 dá 17. A 17ª posição, certo? Aí nos próximos exemplos a gente vai ver a aplicação desses conceitos, tá certo, galera? Valeu!